Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar aqui ao Paz e Harmonia. Eu peço permissão para fazer sentada a fala, pode ser? Eu estou com o pé um pouquinho machucado hoje, eu acho que ele não vai aguentar até o final, então vou poupar um pouquinho esse pé. Na verdade, não é fácil. Primeiro eu quero dar os parabéns a todas as mulheres, né? Nossas saudações pelo Dia Internacional da Mulher. E dizer que vamos aproveitar a data de hoje para justamente fazermos uma reflexão sobre a mulher do ponto de vista espiritual. Aproveitando essa data, então, para buscarmos, né, compreender o papel da mulher, né, a diferença entre os dois sexos, o que a doutrina espírita pode nos falar, inclusive, né, das tantas provações pelas quais, né, as mulheres passam aqui e sempre passaram na face da Terra. Para compreender isso, talvez a gente tenha que retornar lá à época da pré-história. Como é que era a vida do homem pré-histórico? Bom, nos primeiros tempos, né, vamos lá, os primeiros hominídeos, os primeiros homens das cavernas, eles eram nômades. Eles não estavam fixados em um local como hoje nós nos encontramos. A vida era nômade. Então saíam aqueles pequenos grupos de homens, de mulheres, de crianças, e ficavam caminhando por, às vezes, longos trechos de território, em busca de caça, em busca de frutos, para se abrigar em uma caverna, em um local mais seguro, né? Se abrigar das intempéries do tempo, se abrigar das feras. E assim passaram muitos e muitos e muitos anos, né? O que se chama, então, né, era o homem primitivo caçador-coletor. Vivia para caçar e para coletar frutos e perambulava, era nômade. À medida que ele foi, então, desenvolvendo instrumentos, e dali a pouco ele começou a compreender que ele poderia, inclusive, plantar algumas raízes. Essas raízes poderiam ser colhidas posteriormente, né? Dava origem a arbustos, algumas sementes. Poderia ter alguns animais que eles poderiam domesticar e criar, e dali tirar a carne. Esses homens, então, eles conseguiram se fixar em algum local. Deixaram de ser nômades, deixaram de habitar cavernas e passaram, então, principalmente com o advento da agricultura, há 10, 11 mil anos. Eles passaram, então, a construir aquilo que hoje nós já temos de uma maneira bem aperfeiçoada, que é esta vida em grupos, né, em sociedade bem organizada. A partir do momento em que o homem conseguiu fixar um local para morar, robusteceu-se também a ideia da família. Porque o homem tendo uma casa, nessa casa ele agrupava os seus utensílios, seu pote de barro, a sua lança, talvez a sua flecha, a sua pedra, a sua machadinha. Ele foi, então, acumulando utensílios. E ali ele conseguia manter também uma companheira e foi reconhecendo que a filha, os filhos, a prole daquela mulher eram seus filhos. Vejam que é um longo processo, né? Na natureza, entre os animais, a gente vê muitas vezes essas fases também, né? Não existe, na maior parte dos animais, não existe ali um companheirismo para uma vida toda. Tem algumas espécies que até definem, né? Um macho, uma fêmea, eles, depois que se juntam, eles vão até o final da vida. Mas, de um modo geral, os animais se relacionam com todos os outros membros da mesma espécie, né? Macho e fêmea, lógico. Agora, o homem levou esse tempo, racionalmente, né? Usando do intelecto, dos sentimentos. Ele levou todo esse tempo para construir aquilo que a gente chama de família. Só que o homem primitivo, ao mesmo tempo que ele se sentia dono dos seus utensílios, da sua prole, ele se sentia dono também da sua mulher.
tendo ela como sua propriedade. E vamos lembrar que aquela era a época da lei da força. E o homem, né, o corpo masculino, né, detém, em tese, mais força que o corpo feminino. E as coisas se resolviam à base da força. Então, as diferenças, né, que nós encontramos hoje, na verdade, têm raízes muito antigas, o que muitas vezes até nos preocupa. Como que passados tantos milhares de anos, como que nós já tendo saído da época do primitivismo humano, da época das cavernas, nós ainda hoje, em muitas situações, encontramos até um comportamento parecido do homem em relação à mulher. Homens que sentem a mulher como se fosse sua propriedade. Homens que ainda resolvem as coisas pela lei da força. Mesmo passado milhares de anos, nós estamos em plena conquista de um direito de igualdade, de um reconhecimento da igualdade entre os seres humanos, que não seja, né, uma relação construída à base do desrespeito e da imposição da força. Nós temos hoje muito a comemorar, porque muitas conquistas já surgiram, principalmente nas últimas décadas. Né? Olha quantas mulheres nós temos. Aliás, chama atenção que dentro dos centros espíritas, a gente geralmente vê mais mulheres do que homens. Significa o quê? Né? Significa uma grande vontade de buscar o conhecimento, de desenvolver os sentimentos, né? De trabalhar também por algo que é bom, que nós julgamos bom, como a doutrina espírita. Mas também não podemos esquecer que o Brasil, assim como outras tantas nações do mundo, ainda são locais de muita injustiça. Acredita-se, né, fonte do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IBGE, que vai levar mais ou menos mais de 80 anos para que as mulheres possam igualar os salários dos homens, realizando as mesmas funções, tendo a mesma capacitação. Talvez ainda nós levemos uns 80 anos para termos pagamentos igualitários para pessoas de sexos diferentes que realizam a mesma atividade. A maior faixa de analfabetismo no Brasil está entre as mulheres. E entre as mulheres negras, mais um fator ainda de preconceito. As mulheres negras ainda sofrem duas discriminações, né? São mulheres e ainda são negras. Mulheres negras também são aquelas que realizam, né, a maior parte dos trabalhos tidos mais sofridos, mais precários, muitas vezes justamente por serem discriminadas desde o início, né, da sua vida, muitas vezes que até não lhe oportuniza tantas chances assim como oportuniza aos homens. Ainda alguns dados. Ainda no Brasil temos esterilizações em massa, aumento do envolvimento de mulheres no tráfico de drogas, principalmente quando muitas vezes são constrangidas pelos seus maridos, seus companheiros, a levarem drogas para dentro dos presídios. Ainda são alvo de violência sexual, de violências domésticas e aí por diante. Essa é a nossa realidade. Embora tenhamos grandes conquistas, ainda também temos grandes, enormes desafios para vencer. Isso que nós estamos falando no estado de Santa Catarina, não é isso? Estado razoavelmente desenvolvido. Agora todos nós conhecemos realidades muito mais duras para as mulheres nos quatro cantos aí do nosso querido Brasil. Em 2006, nós tivemos um grande avanço, que foi a publicação da Lei Maria da Penha, que nos diz no seu artigo 2º, e aqui eu vou ler: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Nem precisaríamos de uma lei ordinária, infraconstitucional, para reafirmar aquilo que está lá na Constituição, lá no seu artigo 5º, que diz que todos são iguais. Todos são iguais. Mas a situação é tão séria que teve que vir uma lei para nos dizer: as mulheres gozam dos mesmos direitos. O Estado e a sociedade têm que assegurar a essas mulheres esses direitos, né? Mas graças a Deus foi uma grande evolução que estabelece medidas, não só o reconhecimento, mas medidas protetivas, um tratamento diferenciado, não é? Que protege, que vem mudando os quadros, né? Às vezes muito trágicos, que existem em N famílias Brasil afora. Do ponto de vista espiritual, o que nós podemos, que reflexão nós podemos trazer diante dessa diferenciação entre homens e mulheres? Bom, a doutrina espírita, ela nos diz que a alma, nós, espíritos, né, sobrevivemos à morte do corpo físico. Acho que isso é pacífico em todas as religiões, não é isso? Todas as religiões acreditam que há um porvir. Morreu esse corpo, segue o baile. O que a doutrina espírita nos traz de diferente e minuciosamente detalhado, explicado? Que esta alma, esse espírito, ele retorna para o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, que é o principal mundo, é a casa do espírito, mas que ele retorna tantas vezes quantas forem necessários para esse estágio na matéria, como ser humano, para aperfeiçoar o seu processo evolutivo, para, inclusive, acelerar o seu processo evolutivo. Não vamos esquecer, né? O verdadeiro mundo é o mundo espiritual para nós. Lá é o nosso verdadeiro mundo. Mas por que a gente reencarna? Justamente para acelerar o processo evolutivo. Então, a doutrina espírita nos fala, então, desse mecanismo da reencarnação, que nos permite o quê? Adquirirmos novas aptidões, novas habilidades, desenvolvermos a inteligência, desenvolvermos os sentimentos nobres, expiarmos por faltas, por erros praticados no passado, né, o famoso resgate, e também nos submetermos a provas, assim como o aluno na escola se submete a uma prova para demonstrar que efetivamente domina aquele conhecimento, aquela habilidade. Nós também somos submetidos a provas, nem sempre fáceis, para passarmos para um grau adiante, superior. Então, a doutrina espírita nos traz isso de uma forma muito clara. Sobrevivemos à morte do corpo físico, nós espíritos, e estamos constantemente envolvidos nesse processo reencarnatório, voltando ao mundo espiritual, voltando para cá, voltando ao mundo espiritual, voltando para cá, para melhorarmos a nossa condição espiritual. Por que a reencarnação ela é importante? Porque quando nós espíritos, nos vinculamos a este corpo de carne e osso, e esta vinculação ela ocorre lá no momento da fecundação, onde uma atração irresistível gruda naquele óvulo fecundado. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a gente chama, acho que de ovo, a partir dali, o espírito que está para reencarnar, ele gruda, é uma atração irresistível. E a partir dali, ele só vai desligar no momento do desencarne. A partir dali, então, começa esse longo processo de experiência. Essa experiência no corpo físico, ela nos traz grandes desafios. Qual é o primeiro desafio do ser humano? Nasceu, já dá o chorinho, respira e já abre o bocão para mamar, não é isso? Matar a fome. É a primeira grande necessidade, né? Depois de respirar, é matar a fome. E essa fome vai nos acompanhar até os últimos dias da nossa vida.
E o que a gente faz ao longo da vida? Trabalha, se esforça para matar a fome, para comprar nossas vestes que nos abrigam do frio, da fome, nos deixam às vezes com a autoestima melhor, mais apresentados ou menos, não sei, né? A gente reage a partir dos hormônios que este corpo traz sexualmente, né? Temos atração por esse, por aquela, enfim. Vamos, enfim, sendo impulsionados também por esse conjunto de glândulas que este corpo oferece, que está sim no campo físico da matéria grosseira, mas que estimula o espírito a reagir a esses estímulos, né? Procurando então saciar a sua vontade, atender os seus estímulos, enfim. Então, estar aqui reencarnado significa que nós estamos a todo momento sendo instigados a agir. Quando o bebezinho nasce, ninguém ensina para ele, olha, tu tem que respirar, olha, tu tem que chorar para pedir o leite materno, olha, tu tem que abrir e fechar a boquinha para mamar. Ninguém ensina isso para o nenenzinho, ninguém fala para ele. É instintivo. E ele já começa, ele já nasce agindo. E a gente passa uma vida inteira na ação. Não há inércia. Ou seja, nós, querendo ou não, nós somos obrigados a agir. Alguém aqui consegue ficar 2 dias, 3 dias, trancados num quarto, deitado? Não, vou ficar aqui deitado. Não vou fazer nada. A gente não consegue, né? 2, 3 dias pode ser que até consiga, num estado depressivo, alguma coisa tipo. Mas uma semana, um mês, a gente não consegue. Porque o corpo nos impõe a ação. Então, no plano espiritual, nós não temos esse corpo físico com essas necessidades. Ou seja, não existem lá tantos estímulos que nos façam agir. E o grande detalhe é o seguinte, que quando nós agimos, nós também interagimos. Não é isso? Quando eu vou saciar a minha fome, quando eu preciso saciar a minha fome, o que nós vamos fazer? Pelo menos nós que estamos aqui. Vamos trabalhar para conseguir dinheiro, para ir ali no supermercado, na mercearia, comprar o alimento que a gente quer para matar a nossa fome. É isso? É isso. Eu tenho que trabalhar. Trabalho, geralmente, a gente interage com alguém. Eu tenho que sair à rua, eu tenho que ir ali na mercearia, eu tenho que comprar o alimento, eu tenho que me relacionar. O trabalho faz com que nós interajamos com as outras pessoas. As necessidades corpóreas fazem com que nós interajamos com as outras pessoas. E é essa interação que vai aparando as arestas daqueles aspectos primitivos que nós ainda trazemos, da época em que o instinto, da época em que o egoísmo até era muito saliente em todos nós. Ora, se as nossas glândulas sexuais nos impõem uma atração, uma vontade por conquistar alguém, para ter um companheiro, uma companheira, o que a gente vai fazer? Vamos chegar lá, pegar pelos cabelos o outro e dizer, agora tu é meu, agora tu é minha, como faziam os homens das cavernas? Não, né? Desenvolver a lábia, aquele papinho manso, dar flores, desenvolver a sensibilidade, não é isso? Ou seja, ninguém vai conquistar um companheiro, uma companheira com brutalidade. A gente vai conquistar com amor, com demonstração de carinho. Isso faz com que nós, aos poucos, vamos então aparando essas arestas, vamos aos poucos nos lapidando, trabalhando os nossos sentimentos. Por isso que é tão importante nós nos relacionarmos. É muito importante nós nos relacionarmos. E os processos reencarnatórios, eles nos obrigam a nós nos relacionarmos. Por isso que o processo reencarnatório ele é tão importante. Porque ele faz com que nós nos obriguemos, inclusive, a estar juntos. E a partir dali, nós vamos então mudando os rumos do nosso processo evolutivo. Então, processo reencarnatório é isso. Agora,
Nesses processos reencarnatórios que nós vivenciamos ou que nós testemunhamos, há uma identidade de condições para todos, ou seja, todos nós passamos por experiências idênticas atualmente aqui nesta reencarnação? Neste momento, as nossas experiências são idênticas. As experiências de todo mundo que está reencarnando do planeta Terra neste momento, as 8 bilhões de pessoas que estão reencarnando aqui, possuem as mesmas experiências agora? Não. Cada uma tem a sua experiência. A sua experiência. Então, poderíamos dizer que Deus é injusto? Claro que não. Deus é justo e dá a todos nós as mesmas condições. Por isso que compreender o processo reencarnatório nos conforta tanto quando a nossa experiência reencarnatória não é das mais agradáveis, das mais leves. Porque eu sei que se ora eu estou passando por uma experiência bastante difícil nessa reencarnação, eu sei que este é o meu momento para extrair desta reencarnação o melhor possível. Mas outrora, ou no futuro, eu vou ter uma encarnação mais leve. Por quê? Porque nós reencarnamos, nós evoluímos passando por diferentes provações, diferentes circunstâncias, e em cada uma delas nós vamos nos aprimorando de maneiras diferentes. Ora estamos reencarnando no Brasil, já reencarnamos na África, na Europa, na Ásia, enfim, em todos os quadrantes do planeta Terra. Já reencarnamos nas mais diversas condições, nas mais diversas culturas. E cada coisa dessas, cada experiência dessa, foi mais uma bagagenzinha que nós colocamos na nossa mala de experiências espirituais, na nossa bagagem espiritual. Então, isso faz parte da justiça divina, dar as mesmas oportunidades para todos. Tá, mas espera aí, a gente vai reencarnar em N circunstâncias, em condições socioeconômicas diferentes, mas em todo mundo, a mulher ainda sofre mais que o homem. E regra geral é assim, porque ainda é discriminada, ainda é vista de uma forma diferente. Ou seja, aqueles espíritos que são masculinos têm privilégio, não é isso? Alguém concorda com isso? Não. Ora, há uma premissa errada na minha fala, né? Aqueles que são espíritos masculinos, não existe isso. Porque o espírito não tem sexo. Na questão 200 a 202, nas questões, 200 a 202 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte afirmativa dos espíritos que contribuíram para a codificação, respondendo a uma questão formulada por Allan Kardec. Os espíritos da codificação dizem, os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Olha que interessante. Nós reencarnamos, nós espíritos que não temos sexo, reencarnamos ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Tranquilo? Ah, mas e aquele lá tem características muito masculinas desde pequenininho. Tem que ser um espírito homem. Aquele lá, muitas vezes até em corpos, diferentes do comportamento, Como que a gente define isso? Justamente compreendendo que muitas vezes algumas reencarnações sucessivas num corpo masculino, muitas vezes acaba agregando àquele espírito um comportamento um pouco mais masculinizado naquela fase do seu processo evolutivo. A mesma coisa da mulher. Reencarnações sucessivas,
sempre como mulher, vão muitas vezes dando uma característica de comportamento mais afeminado. Isso, inclusive, explica porque que muitas vezes um espírito desse, que está ali com um comportamento mais afeminado, mas não é um espírito mulher, mas tem um comportamento mais afeminado, uma reencarnação seguinte, nasce num corpo masculino, mas mantém um comportamento mais afeminado. A mesma coisa, né? Um espírito que tem essa característica, um comportamento mais masculinizado, mais forte, reencarna num corpo feminino, muitas vezes tem um comportamento mais masculino, né? A gente vai compreender essas questões da homossexualidade, né? De uma opção sexual diferente daquela que o corpo naturalmente traria, justamente compreendendo que o espírito pode adquirir aqui e ali no seu processo evolutivo um comportamento mais próximo do masculino, mais próximo do feminino, mas não é que o espírito criou, né, uma característica masculina. Não, é um comportamento momentâneo. E a tendência de todos nós é chegarmos sempre ao caminho do meio. É não sermos tão masculinizados e tão afeminados, né? Mas sim reunir as melhores coisas das duas características para compor, então, um ser equilibrado. Essa é a nossa caminhada, esse é o nosso destino inevitável, queiramos ou não, mas faz parte do nosso processo evolutivo. Masculino, feminino, está muito ligado àquilo que a gente vê na natureza, entre os animais, né? Nós temos o macho, nós temos a fêmea, coisas com comportamentos bem diferentes. Ainda trazemos nós espíritos essas reminiscências, muitas vezes um pouco mais destacadas, de reencarnações específicas. Mas a gente tem que sempre pensar que nós vamos, aos poucos, né, equilibrando isso, dosando essas duas características, porque ambas reúnem virtudes, ambas reúnem coisas boas, características positivas, muito necessárias para todos nós. Então, pela ação da lei de igualdade, que é uma das leis divinas com que Deus rege toda a sua natureza, todos nós, inevitavelmente, vamos reencarnar em corpos masculinos, em corpos femininos. Não existem privilegiados na natureza humana, na obra de Deus. Não existem privilegiados. A gente pode pensar assim, o Brasil tem muitas desigualdades, mas perto de outros países, né, já progrediu bastante, porque tem países onde a mulher não pode sequer mostrar o rosto, tem que cobrir o rosto com um véu, não pode, né, expor o pé, o tornozelo, não tem liberdade para nada, e onde os homens são, né, os privilegiados. Mas não existe isso perante as leis de Deus. São características localizadas e que proporcionam, de alguma forma, experiências, tanto para um quanto para outro, né? Lembremos que Jesus é um espírito puro, atingiu um altíssimo grau de evolução, mas ele começou como todos nós, simples e ignorante. Criado simples e ignorante, ele passou por um sem número de processos reencarnatórios, em corpos masculinos, em corpos femininos, até chegar à condição que ele chegou, reunindo o melhor de cada aspecto desse. E, né, é reconhecido hoje como um modelo para a humanidade humana. Então, é muito importante, à luz da doutrina espírita, nós refletirmos, porque quando falamos do homem, da mulher, quando falamos ainda dessas discriminações, quando falamos então desse grande desnível, à luz da doutrina espírita nós vamos entender que existe um desnível sim, e que a sociedade ela vai evoluindo como tem evoluído, e esse desnível, esse abismo, ele vai se tornar cada vez menos perceptível. Mas que a Terra sempre foi um laboratório, é um laboratório para o espírito. E que, se existe um desnível, onde um é mais favorecido e o outro é menos favorecido, não esqueçamos que nós, que estamos reencarnando aqui há milhares de anos, ora vamos estar aqui, né? Dando as cartas, mas ora vamos estar aqui
nos submetendo àquele que hoje manda, que inclusive exerce a sua autoridade pela força. Existem desníveis, mas uma justiça divina que distribui as circunstâncias para todos. No planeta Terra, nós temos ainda muitas responsabilidades que são muito típicas das mulheres, daqueles espíritos que vêm com a experiência do corpo feminino. Por exemplo, na escolha da continuidade ou não de uma gravidez, de fazer ou não um aborto. Quase sempre essa é uma escolha da mãe, quase sempre. Né? A gente tem situações muito atípicas, não deveriam ser típicas, né? Espero que sejam atípicas, em que a mulher é absolutamente constrangida, violentada a fazer o aborto. Mas, de um modo geral, a última vontade é a dela, de escolher ou não dar seguimento a uma gestação. Há uma responsabilidade em relação a isso? Naquele momento em que o espírito, que não é nem masculino nem feminino, mas que reencarnou num corpo feminino, capaz de gerar um outro corpo e abrigar um outro espírito num processo reencarnatório, ela tem que entender que há uma responsabilidade a mais, que ora serve para aquele espírito, e ora vai servir para um espírito que talvez tenha causado aquela gravidez. Há, sim, uma responsabilidade a mais em relação ao aborto. E aí, aqueles que tiverem interesse sobre a matéria, é interessante estudar um pouquinho para entender quais são as consequências de um aborto e que não é uma boa opção. A adoção de métodos contraceptivos para não engravidar também é uma decisão muito importante que as mulheres precisam se atentar, porque existe uma programação reencarnatória antes de nós virmos para cá. Nós assumimos compromissos com outros espíritos para trazê-los no nosso seio familiar, para que ali nós tenhamos experiências muito específicas. Então, quando a mulher utiliza de métodos contraceptivos, talvez de uma maneira irresponsável, ela está muitas vezes interrompendo esta possibilidade. Ah, mas o espiritismo é contra os métodos contraceptivos? Não, mas eles precisam ser usados com muita racionalidade, com muita consciência, buscando uma forte meditação, uma forte reflexão, para que ele possa, sim, efetuar um controle da natalidade, enfim, ter uma vida que talvez acompanhe o progresso no planeta Terra, frente a outras épocas em que nós não tínhamos controle de natalidade algum. Mas é preciso entender que há uma programação reencarnatória e que a gente precisa buscar, quem sabe através aí da intuição, qual é o melhor caminho, qual é o melhor momento para, então, a adoção desses métodos. A própria educação dos filhos. Quantas mulheres, até em nome da sua profissão, da sua realização, e que aí talvez esteja muito mais ligada a uma questão do egoísmo, abrem mão do seu papel de mãe. Assim como o homem abre mão do seu papel de pai também. Não estamos aí jogando essa responsabilidade só na mão da mãe. Mas é importante compreendermos que muitas vezes a luta pela igualdade social não pode implicar numa irresponsabilidade diante daqueles que vieram como seus tutelados. Então, o exercício da maternidade, assim como o exercício da paternidade, elas precisam ser, sim, muito bem observadas. Todas essas, pelo menos essas três, esses 3 pontos aqui tocados, a escolha por um aborto ou não, a escolha pelo método contraceptivo ou não, a escolha pela educação dos filhos ou não, assim como outras tantas escolhas típicas da mulher ou não, tudo isso gera consequências. Por quê? Porque nós temos uma lei divina, que é a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, que nos diz que tudo aquilo que nós fazemos,
E até mesmo aquilo que nós pensamos produz um efeito. Com a mesma intensidade com que nós fizemos, com a mesma intensidade com que nós pensamos, né? Em sentido contrário. Então, se nós agimos positivamente, lançamos positivo, vem o positivo. Lançamos o negativo, vem o negativo. Plantamos chuchu, colhemos chuchu. E assim por diante, não é isso? Então, todas as nossas escolhas no nosso dia a dia, e principalmente essas escolhas, né, que envolvem terceiros, envolvem comprometimentos com o outro e conosco, nos trazem consequências, às vezes, muito difíceis de serem depois vivenciadas, né? Então, é muito importante compreendermos isso. Por quê? Porque, como estamos sujeitos à lei de liberdade, ou seja, temos o livre-arbítrio para escolher, nós podemos escolher. Mas, quanto mais liberdade nós temos, e quanto mais consciência para escolher nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Mais graves são as consequências para as más escolhas. Estamos falando da mulher, né? Por óbvio, não podemos afastar as consequências para os homens. Quando uma mulher que tem um companheiro, seja um marido, seja alguém, né, que conheceu outro dia, que foi o responsável pela gravidez, quando essa mulher escolhe abortar, e aquele companheiro, aquele namorado, enfim, optou por apenas se omitir e entregar tudo na mão dela, ou ficou ali, inclusive, no pé dela, forçando, tem que tirar esse filho. Será que ele tem alguma responsabilidade? Tem. A mesma responsabilidade que aquela mulher. A mesma. A ação ou omissão importa na mesma responsabilidade. Claro, claro. Tudo é gradativo, né? Ao grau consciencial, ao poder decisório. Mas o homem que se omite ou obriga a mulher a praticar um ato desses, ele também é responsável pelo aborto, pelo não nascimento, enfim, né? Pela falta de educação dos filhos. Então nós temos um papel, hoje nós, né, aqueles que nascem como homens, também temos um papel naquilo que nós reconhecemos como grandes responsabilidades daqueles espíritos que vêm em corpos femininos. Ainda falando, né, da lei de ação e reação, nós também temos que refletir aí o papel dos homens quando eles são os opressores, quando praticam maus tratos, quando muitas vezes induzem à prostituição, quando retiram a dignidade da sua companheira ou de qualquer outra mulher. Será que este homem, de alguma forma, ele vai responder por isso? A gente às vezes é tão desacreditado na lei humana, né? Como é difícil punir alguém por uma violência sexual, por um constrangimento contra a mulher, contra alguém que muitas vezes está numa situação mais frágil, indefesa. A gente é tão desacreditado, ainda estamos com um processo muito atrasado no campo da justiça dos homens. Mas não tenhamos dúvida, no campo da justiça divina, todos recebem, sofrem, melhor dizendo, as consequências dos seus atos. Para que aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais nisso, eu acho que não tem aqui a obra, leiam O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da doutrina espírita, lá num capítulo que diz o Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante o título que o Kardec colocou, né? Código Penal. O que é o Código Penal, né? Quando a gente fala em Código Penal, a gente já pensa né, uma conduta e uma pena. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Né? Subtrair coisa alheia de outro. Código Penal da Vida Futura. Kardec organiza em 33 artigos uma série de reflexões sobre as consequências daquilo que nós fazemos hoje. Muito interessante. Todos nós estamos sujeitos a isso. A má ação do homem
traz consequências nesta mesma reencarnação ou em reencarnações seguintes. Que a gente pode, né, ter alguns exemplos. Poxa vida, conheci uma pessoa, ele foi, né, um algoz em relação à sua mulher, às suas filhas, seus filhos, maltratou uma vida inteira, teve uma vida de rei, terminou a vida, nada aconteceu com ele. Poxa, que triste seria se nós não tivéssemos aí a compreensão, né, da lei de ação e reação, e mais ainda, né, a compreensão do próprio mecanismo da reencarnação, nos trazendo mais justiça em relação a isso. A grande verdade é que esse grande abismo, essa grande lacuna que existe entre homens e mulheres, ainda é muito fruto daquilo que Kardec nos diz serem as duas grandes chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Quantos homens não reconhecem a sua companheira pelo orgulho exacerbado? Mantém ela ainda lá para que ele esteja aqui, num grau de superioridade. Quantas vezes isso se dá por egoísmo? Para que ele, mantendo ela lá, ele possa ditar aquilo que deve ou não deve ser feito. É egoísmo. No momento em que nós partilhamos as coisas, nós partilhamos as oportunidades, nós partilhamos o mesmo grau, o mesmo status dentro da nossa família, perante os nossos filhos, nossos demais familiares, perante a sociedade como um todo, nós estamos abrindo mão do egoísmo, estamos dividindo a condição de igualdade com os demais. Então, à medida em que nós vamos buscando nos aprimorar, vencendo o orgulho e o egoísmo, sendo mais humildes, nós vamos diminuindo essa desigualdade. Vamos nos tornando mais parecidos. Vamos dando ao outro mais oportunidades, seja porque é de uma classe social diferente, de uma cor diferente, de uma opção sexual diferente, um sexo biologicamente diferente. Então, esse é o grande desafio de nós, espíritos. Vencermos essas características primitivas. Quando o cara é machão dentro de casa, ele nada mais está fazendo do que repetindo um modelo que ele adquiriu lá na época em que ele estagiava como homem das cavernas. E passados milhares de anos, ainda ele, por orgulho e por egoísmo, puxa aquele modelo que está lá, né, no íntimo da sua bagagem, para impor a sua vontade. É cômodo, usa força, usa um monte de coisa para isso. Então, cabe a nós irmos vencendo o orgulho e o egoísmo, mudando os nossos modelos, né, e aceitando, né, que somos espíritos imortais e que estamos aqui para aproveitar esta oportunidade, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, mas uma oportunidade que é dada a todos. Então, essa é a reflexão que nós trazemos para a noite de hoje, no Dia Internacional da Mulher, que essa compreensão que a doutrina espírita nos traz contribua para que a gente tenha um mundo cada vez mais justo. Muito obrigado.